Repita comigo assim: céus abertos para você. Essa é a declaração de fé desses dias, essa é a palavra que está no coração, na boca e na mente de cada um de nós. É um tempo de céus abertos para você. E eu queria meditar nessa noite numa palavra que já foi lida semana passada, mas hoje nós vamos dar sequência. João capítulo 1, versículo 51. João capítulo 1, versículo 51. Enquanto você vai se localizando ou vai aparecendo ali o texto, eu queria dizer umas coisas para vocês que são importantes. A nossa oferta de missões, hoje o Jefinho começou a campanha da oferta do piso, e eu esperei terminar uma para começar outra. Nós levantamos entre os prédios do Betel R$ 1.800 na oferta de missões. Isso representa aí um pouco mais de 5% da oferta Vinha Rio, que foram R$ 30 mil. E aí eu não sei quantos por cento da oferta Vinha Brasil, que foi R$ 1.400.000 para missões. Quem me ouviu diz amém? Depois eu dou esses dados, coloco no grupo para vocês poderem tomar ciência. Graças a Deus por isso. Céus abertos para você. E então acrescentou, João 1,51, Jesus disse assim: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Repete comigo: é tempo de céus abertos sobre a minha vida. Nós estamos em pleno andamento do projeto Natanael e sabemos que os céus abertos dizem respeito também ao nosso período de jejum, a Natanael que nós vamos apresentar ao Senhor, ao grande encontro que nós vamos ter no dia 26 de setembro, ao grande batismo que nós vamos realizar, o batismo mundial, que para nós será dia 20 de novembro, o batismo mundial será dia 20 de novembro, e nós vamos cumprir e bater metas e vai ser extraordinário. Mas os céus abertos não são apenas para isso. Nós estamos num período de busca, de oração, de intensidade, porque nós cremos, eu sei que você crê também, que os céus de Deus estão abertos sobre a nossa vida. E se você não tem essa convicção, eu quero liberar essa palavra sobre você. Os céus de Deus estão abertos sobre a sua vida. Diz amém. E nessa noite eu quero usar a cidade de Jericó. Sim, Jericó, sobre a qual, sobre a direção, a liderança de Josué, as muralhas caíram. Mas eu quero mostrar para você que mesmo tendo sido as suas muralhas derrubadas naquele tempo, naquela época, Jericó era uma cidade onde projetos eram estabelecidos e projetos eram cumpridos. E eu estou dizendo isso porque no meio de uma campanha de céus abertos, não é possível que você, que você não estabeleça um projeto diante do Senhor e veja no final o sucesso que Deus vai trazer sobre a sua vida, sobre aquilo que você sonhou, sobre aquilo que você pediu e sobre aquilo que você projetou. Eu estou dizendo para você e quero liberar essa palavra: há uma porta, há um céu inteiro aberto sobre a sua vida para que os projetos do seu coração sejam concretizados em Cristo. Se você crê comigo, diz amém. Jeremias no capítulo 29, versículo 11, ele diz assim, Jeremias 29, 11, porque eu sou, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Me ajuda, por favor, profeta que está comigo aqui nessa noite, e diga assim para a pessoa que está ao seu lado: o plano de Deus é de prosperidade para a sua vida. Isso, me ajuda mais uma vez, diga assim: o plano de Deus é te dar, especifica isso, é para você, te dar um futuro com esperança. Não existe futuro sem esperança, mas o projeto de Deus é entregar para você um futuro com esperança. Sabe, muitas das vezes nós precisamos ser transicionados. O Senhor Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. O nosso espírito ele é recriado, o seu espírito está preparado para ir para o céu e para viver a eternidade ao lado de Deus, mas a sua carne é fraca, e a sua alma, diga minha alma,
A sua alma, ela precisa ser transicionada, a sua alma precisa ser modificada. A sua alma é a sua mente, a sua vontade, é o seu coração, são os seus sonhos, os seus desejos. Tudo isso precisa ser transformado. Como Paulo disse em Romanos capítulo 12, é importante que seja transformada a renovação da sua mente, para que você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem experimentar a boa, perfeita vontade de Deus? Amém. Então a minha alma, diga assim, a minha alma precisa ser transformada. Não é à toa que lá em João, no capítulo 3, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, e Nicodemos faz perguntas altamente complexas para Jesus, e Jesus vai ali com toda a simplicidade da sabedoria que ele tem, do poder da vida dele, e diz para Nicodemos: Nicodemos, você é mestre, mas eu digo para você, você precisa nascer de novo. Então repete, é necessário nascer de novo. Interessante que quando uma criança nasce, quando a mãe dá à luz a uma criança, ela sempre nasce pela cabeça. A cabeça, ela coroa primeiro e ali vai nascer o bebê, e os médicos seguram pela cabeça, o pescoço, firmam a coluna, depois pelo pezinho e pau, para dar aquele susto e a criança puxar o fôlego, e a partir dali ela começa a respirar sozinha, sem depender ali do metabolismo da sua mãe. Por que uma criança nasce pela cabeça? Por que Jesus disse para Nicodemos que ele precisava nascer de novo? Porque assim como uma criança nasce, e o nascimento ele começa pela cabeça, o novo nascimento também tem a ver com a mudança da sua mente. Nicodemos precisava entender que ele tinha que nascer de novo, ele tinha que mudar a forma dele de pensar, aquela forma até então religiosa, aquele fariseu que seguia a lei, os costumes, que era zeloso, que fazia as coisas achando que Deus se agradaria dele por conta daquilo que ele fazia. A mente dele precisava mudar. E eu estou dizendo isso para você, porque se a sua mente mudar, projetos grandiosos da parte de Deus serão conquistados e liberados sobre a sua vida. Quem quer ter projeto diante de Deus diz amém, dá um glória a Deus e dá um forte aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. E nós... Vira para quem está do seu lado e ele se prepara aí. Hoje vai ter projeto liberado sobre a sua vida, mudança, transformação e glória de Deus. Mas entenda, isso já está liberado. Todas as bênçãos são minhas, todas as bênçãos são nossas em Cristo Jesus. Isso já está liberado sobre a sua vida, isso já está liberado sobre você. Agora, quando você muda a mente, para de olhar para as circunstâncias, para os problemas, para as dificuldades, e começa a acreditar mais naquilo que o Senhor liberou, naquilo que o Senhor falou, a glória de Deus, ela vem sobre a sua vida. E hoje, assim rapidamente, com o tempo que me resta, eu queria falar então em cima de Jericó, uma cidade de muitos projetos e de projetos concluídos. O primeiro deles, talvez um dos mais conhecidos, é o projeto Raabe. Repita comigo, projeto Raabe. Todo mundo conhece a história dessa mulher, prostituta, meretriz, mas ela teve um sonho, ela tinha um sonho e ela tinha um projeto, algo extraordinário que ela queria muito. E esse projeto, o sucesso desse projeto dependia diretamente da vida dela. Ela viveria se esse projeto fosse um sucesso. Interessante a gente notar em Raabe, o texto é Josué capítulo 2, versículos de 9 a 14, que eu vou falar aqui um pouquinho. É importante a gente notar que o projeto de Raabe era um projeto tríplice, pelo menos. Ela queria ter a sua vida salva, ela queria salvar a sua família e os bens da família, e ela queria fazer parte de um povo altamente seletivo, que era o povo de Israel. Ela sabia, ela tinha exata noção de que o Senhor era, que a mão de Deus era com o povo de Israel, e ela morava ali em Jericó, no meio das muralhas, e então ela sabia que Deus já havia aberto o Mar Vermelho, Deus já havia segurado as águas do Rio Jordão, Deus já havia feito coisas extraordinárias naquele povo, e agora era a vez de Jericó ser entregue na mão de Deus, entregue na mão do povo de Deus, e ela seria destruída. Então ali o projeto Raabe dizia respeito a ela ser salva, dizia respeito à sua família ser salva, dizia respeito aos bens da sua família serem salvos, e dizia respeito a ela fazer parte do povo. Olha o texto, acompanhe comigo, diz assim, e lhes disse, versículo 9, bem sei que o Senhor, é Raabe falando,
deu essa terra para vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre todos nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Sabe, às vezes o mundo consegue ver coisas que nós não estamos vendo. O mundo vê o sucesso e a mão de Deus sobre a sua vida, fazendo você crescer e prosperar, protegendo você do mal, das enfermidades, dos acidentes e dos problemas, mas nós mesmos estamos tão ligados em circunstâncias que não conseguimos perceber a bondade de Deus sobre cada um de nós. E eu quero aqui reiterar uma palavra sobre a sua vida: a bondade de Deus é toda destinada a você. Deus é bondoso contigo, por isso eu digo e repito, você é abençoado. Quantos abençoados eu tenho aqui? Era isso que Raabe estava dizendo. Eu estou vendo daqui da muralha, ela morava na muralha, a janela dela dava para fora, ela via o povo de Deus lá acampado, com aquela forma de cruz, ela sabia que a bênção estava lá. Sabe, as pessoas aí fora, o mundo pode estar em trevas, mas as pessoas estão vendo a glória de Deus e a luz de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa, e eu estou lhe dizendo, a glória de Deus sobre você. E por mais que as pessoas não queiram ainda, não consigam ainda entender ou aceitar esse fato, a vontade deles é ser tão bom, tão abençoado, tão amado quanto você é. Diga assim: eu sou amado de Deus. Então ela dizia: porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do rio Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, diga assim, o Senhor, o Deus de vocês, vamos trazer isso para o pessoal, diga assim: o Senhor, o meu Deus. Vire para quem está ao seu lado, diga assim: o Senhor, o meu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Essa era a declaração de fé daquela mulher. Ela sabia que o Senhor, que o Deus de Israel era o Deus, e esse é o nosso Deus. O versículo 12 diz assim: agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo. Olha o projeto dela. Assim como ela tinha tido misericórdia dos espiões, ela queria agora pedir misericórdia da parte do povo de Deus e do próprio Deus sobre a casa dela, sobre a vida dela e sobre a família dela. E ela dizia assim: e que conservem em vida meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então ela pede pela vida dela, diga: a vida dela, da família toda, pai, mãe, irmãos e irmãs, e mais, tudo o que eles têm. Eu quero dizer com isso para você, querido, que Deus, Ele valoriza demais, não apenas a sua vida, mas Deus valoriza demais a sua família. Deus tem os olhos voltados para a sua casa e para a sua família. Ele quer salvar você, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, as suas irmãs, e mais, tudo quanto você tem. Deus valoriza a sua casa, a sua família, os seus bens. Ele quer ver você com saúde, crescido, prosperando, abençoado. Essa é a vontade de Deus. E aquela mulher prostituta, gentia, Raabe, da casa de Jericó, da cidade de Jericó, ela já tinha visto o que muito crente não consegue ver. E ela estabeleceu um projeto. Ela estabeleceu o quê? Um projeto. E esse era o projeto dela. E esse era o projeto que ela colocou diante do Senhor. 14 diz assim: então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem essa nossa missão, e quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. A bondade de Deus e a fidelidade de Deus está sobre nós. Agora a questão é: que projeto eu tenho para apresentar diante de Deus? Qual é o seu projeto? O projeto da igreja é o projeto Natanael. É o projeto de ganhar o Natanael, trazê-lo para a presença do Senhor. Mas esse é o projeto do ministério, isso vai dar certo. Nós vamos batizar mais de 60 pessoas no dia 20 de novembro. Não tenha dúvida disso, vai ser dessa maneira. Mas e você?
A casa de Deus cresce, prospera, mas a casa de Deus só cresce e só prospera quando cada um dos membros, cada um dos tijolos dessa estrutura, desse edifício, cada uma dessas células, ela prospera e cresce também. E o que eu estou dizendo aqui nessa noite é que assim como Raabe estabeleceu um projeto, um sonho diante do Senhor, você também precisa ter um projeto estabelecido diante de Deus. É para isso que oramos, vivemos, existimos, para crescer e para frutificar diante do Senhor. Ela não teve medo, ela não ficou com medo dos espiões, de enganar o rei, mentiu para o rei, correu todos os riscos para poder abalizar o sonho que ela tinha. Qual é a nossa disposição? Qual é a nossa disposição de crer e de agir? Qual é a nossa disposição de acreditar e de continuar acreditando? E nós sabemos que no final, o projeto Raabe foi bem sucedido. Ela foi livre da morte, sua família foi livre, mãe, pai, irmãos, irmãs, toda a sua casa, todos os seus bens, tudo foi providenciado. E no final, ela ainda recebeu um upgrade da parte de Deus. Sabe, uma prostituta, se ela fosse judia, ela já teria sido apedrejada há muito tempo. Mas Deus foi tão bondoso com ela, usou de tanta misericórdia, de tanta bondade, de tanta fidelidade com aquela mulher, que não apenas ela foi aceita no meio do povo, ela se casou com um príncipe da casa de Judá, da tribo de Judá, e passou a fazer parte da genealogia de Davi, e por consequência, da genealogia do próprio Cristo. Diga assim: a bênção de Deus, os céus estão abertos para os projetos de Deus sobre a minha vida. Eu estou falando de Jericó, irmão. Qual é a cidade? Jericó. Você sabia que Jericó é a cidade mais antiga da história da humanidade? As datações históricas dizem que ela tem mais de 10 mil anos de existência habitada, mais antiga do que qualquer outra cidade no mundo, e ela continua lá, porque os projetos estabelecidos naquele lugar prosperam. E assim como aqueles projetos prosperaram, eu declaro que os projetos que estão no seu coração prosperarão também. Diz amém. Glória a Deus. Repete comigo assim: projeto Iel. Eu não sei se você conhece esse camarada, o nome dele é Iel, e o significado do nome é Deus vive. Ele teve 2 filhos, o primeiro filho, aliás, ele teve muitos filhos, mas o primogênito era Abirão, que significa meu pai exaltado, e o último filho, o filho mais novo, significava, o nome dele era Segube, e significava exaltado. Iel, ele era um betelita. Você conhece algum betelita? Pergunta para quem está do seu lado aí, conhece algum betelita? Betelitas são aqueles que fazem parte de Betel. Então diz assim, bate aí, betelita. Betelita. Betelita é aquele que faz parte de Betel. Esse cara, Iel, Deus vive é o nome dele, ele veio de Betel com um propósito. Diga assim, ele tinha um projeto. Sabe qual era o projeto dele? Reconstruir Jericó. Esse texto é o texto de 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Eu não sei porque ele resolveu ter esse projeto. Eu não sei se ele tinha ciência do que lhe aconteceria quando ele colocasse a mão para realizar esse projeto. Porque esse projeto estava debaixo de maldição. Josué havia liberado uma palavra de maldição para qualquer pessoa que voltasse a tentar construir ou reconstruir a cidade de Jericó. Mas o texto diz assim, versículo 34, em seus dias, Iel, o betelita, edificou Jericó. Qual era o projeto dele? Repete, edificar Jericó. E nos seus dias, diz o texto, que ele edificou Jericó. Ou seja, o projeto dele começou e terminou. Eu quero dizer para você que se você crê no Senhor, você também betelita, você também que crê no poder e na palavra de Deus, o seu projeto, ele vai começar e ele vai acabar. Você vai prosperar nesse negócio. Tem alguém aqui para dizer amém? Agora ele tinha um preço para pagar. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, pai exaltado.
Eu não sei, eu acho que ele queria se exaltar como reconstrutor. Daí o nome até dos filhos dele, pai exaltado e exaltado. Mas quando ele lança os alicerces, o filho mais velho, o filho primogênito, morre. E quando ele coloca os portões, que fecha a cidade novamente, morre Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Num. Mas o fato que eu quero trazer é que novamente Jericó, e novamente um projeto concluído. O Senhor Deus, o nosso Deus, é Deus de projetos concluídos. Ele não falha, Ele não começa e para pelo caminho, Ele não pensa e depois deixa de fazer aquilo que Ele pensou. Cada projeto de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, eles se cumprem, O que eu preciso é crer, diga eu creio. E aí tem uma questão de agir, de pagar o preço. E El pagou o preço, mas o projeto dele foi concluído, não resta dúvida disso. Agora eu não estou dizendo para você aqui que você vai pagar um preço de sangue. Me ajuda aí, você que está perto de alguém, e diga para essa pessoa assim: você, preste atenção, você não vai pagar preço de sangue. Pergunta para essa pessoa aí, por quê? E quando eu tomo um gole da água, pergunta para ela, por quê? Porque o preço de sangue já foi pago na cruz. Ele foi pendurado e ele morreu, e ele levou sobre si todas as maldições, de maneira que eu não sou mais amaldiçoado, mas eu sou mais do que abençoado em Cristo Jesus. Tem algum crente que crê nisso? Diz amém e dá um forte aplauso ao Senhor. Isso é maravilhoso. Aquela Jericó estava debaixo de maldição, mas eu não estou. E você? Aquela Jericó estava debaixo de maldição, mas eu não estou. E você? Sua casa não está debaixo de maldição, sua célula não está debaixo de maldição, sua empresa não está debaixo de maldição, seus sonhos não estão debaixo de maldição. O Senhor já levou toda a maldição para que você fosse abençoado. Tem algum abençoado aqui? Eu? É claro. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós queremos ver projetos concluídos, mas nós não temos a disposição necessária de pagar o preço. Todo projeto tem um custo. Tudo que nós queremos fazer custa alguma coisa. Não tem jeito. A lei é assim, a vida é assim. Então tem muita gente que tem um projeto de ficar rico. Quem quer ficar rico? Pois é. O projeto é ficar rico. Eu quero dizer, os céus de Deus estão abertos sobre a sua vida. Mas entenda que você crê nisso, mas eu quero ficar rico, mas não é dizimista, não entrega oferta, continua gastando, gastando mais do que ganha. Não percebe que existe alguma incoerência? Se eu libero uma palavra de fé e um projeto que eu quero conquistar, eu preciso trabalhar em favor daquilo e Deus vai abrindo portas. Eu estou dizendo para você, os céus de Deus estão abertos sobre a sua vida. Ei, só tem uma pessoa que é capaz de atrapalhar isso. Adivinha quem é? É tu. Para você mesmo, não para mim. Você. Eu quero melhorar meu casamento. O indivíduo quer melhorar o casamento, que é o fogo de Deus no casamento. Glória a Deus. Esses pastores aqui tá tudo no fogo. Priscila gritou uma meia alta ali. Amém, isso aí. Tem um monte de gente rindo com inveja aí. A mulher não gritou amém. Cadê a minha? Também foi embora, sumiu. Está por aí apalcentando alguém. Então eu quero melhorar meu casamento, mas não faz investimento nenhum nisso, não muda nada no seu comportamento, na sua maneira de lidar, no seu trato, dentro da sua família, dentro da sua casa. Eu quero ser um empreendedor, mas não tem disposição de ousar, de assumir risco, de assinar carteira. Porque assinar carteira é compromisso. Que agora você não apenas sustenta uma empresa, mas tem pessoas que trabalham para você e que dependem do seu sucesso
para eles também poderem comer, beber e viver. Então eu quero ser um empreendedor, mas quer ser um empreendedor sentadinho em casa com as perninhas para cima no sofá. Céus estão abertos, aonde está o teu projeto? O que você tem para apresentar diante do Senhor? Tem gente que não prospera, que não cresce, que não vence, porque não quer, porque está com a preguiça agarrada. E se esquece que a Bíblia fala, vai ter com a formiga preguiçoso. Presta atenção, olha para os seus caminhos e ser... Ninguém conhece esse texto? Sábio. Eu quero ser um profissional, mas não quer se dedicar aos estudos, não quer fazer a faculdade, fazer trabalho, participar de seminário, aturar professor chato, mala, colega persuasivo para coisas boas e para coisas ruins, mas você quer ser um profissional. Você quer ser um advogado, quer ser o doutor, quer ser o dentista, quer ser o engenheiro, sei lá, professor, quer ser o cara, quer ser aquela pessoa, mas não tem disposição de pagar esse preço. Diga assim, os céus estão abertos. Vira para quem está ao seu lado, diga assim, sobre a sua vida. Isso também diz respeito à igreja, ao ministério, quer ser líder, quer ser pastor, mas não quer pagar o preço para isso. Eu não nasci aqui não, irmão. Eu não vou te contar a minha história, mas na igreja eu já fiz de tudo, desde lavar banheiro a cavar buraco. Tem uma igreja aqui atrás, ó, 17, 16, ali, ó, Túcio Bittencourt, o nome da rua, aqui, esquina ali, ó, aqui com a Avenida Albino Parada. Eu cavei muito buraco naquela sapata, quando eu era adolescente, tinha 14 anos, 13 anos, 15 anos, sei lá, já calo na mão de cavar buraco na sapata daquele prédio. Eu quero ser, mas tem um preço. Os céus se abrem, mas a atitude da tua fé, ela precisa demonstrar que você quer. Ilhéu, ele reconstruiu Jericó, mas ele pagou o preço para que aquilo acontecesse, e ele conquistou aquilo que ele queria. E eu estou dizendo para você, Deus também vai abrir portas para você conquistar aquilo que você quer, mas entenda, tenha fé e pague o preço para que essa conquista se estabeleça na sua vida. Diz amém quem está me entendendo. Eu quero palco, eu quero holofotes, mas eu não quero serviço, eu não quero serviço que abre portas. Eu quero ver os milagres, mas eu não tenho óleo, e se não tenho óleo eu não tenho fogo, e se eu não tenho fogo eu não ilumino. Como é que você quer ver algum milagre se você não está pegando fogo na presença de Deus? Mas os céus estão abertos sobre a sua vida, e Deus vai incendiar esse coração e vai mudar essa história. Eu creio nisso e declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem está comigo diz amém. Glória a Deus. O terceiro projeto, estou falando só de Jericó, projeto Bartimeu, repete comigo. Bartimeu, filho de Timeu. A história diz que Timeu era um general judeu aposentado, e ele criou um grupo de rebeldes, onde ele atacava os romanos no período dos Macabeus, o período anterior a Jesus, e um dia ele foi pego. E quando ele foi pego, foi morto. E todos os seus filhos tiveram os seus olhos vazados. Ou seja, furaram os olhos, mataram Timeu e deixaram Bartimeu, filho de Timeu, para ser um exemplo na rua mendigando. Alguém que foi criado dentro de uma família nobre, de uma família de uma pessoa muito importante, muito considerada, condecorada, agora era um mendigo de olhos vazados. Não era um cego qualquer. O projeto Bartimeu, irmãos, é um projeto simples de entender, mas muito difícil de se ver concretizado. Marcos capítulo 10, versículos de 46 em diante, diz assim: foram para Jericó. Foram para onde? Foram para onde? É um mistério em Jericó, né? Jericó é um oásis, irmão. Você vai lá comigo em Jericó ainda, quem vai? Eu já fui em Jericó 4 vezes. Está lá. Jericó é um oásis, está 250 metros abaixo do nível do mar, fica perto do Vale do Jordão, próximo do Mar Morto, numa parte seca, obviamente, do Mar Morto. Ali está Jericó, e é uma cidade que sempre é habitada porque tem água, é preciosa, no meio do deserto, é uma fonte inesgotável de água. E Jesus ia constantemente a Jericó, e uma dessas viagens de Jesus a Jericó, aliás, dizem lá os historiadores, os guias, que o Monte da Tentação é exatamente em Jericó.
a montanha que tem assim do lado da cidade, que eles chamam Monte da Tentação, onde Jesus jejuou, e não foi 21 dias sem almoço, foram 40 dias no total, é onde ele jejuou, e ali ele foi tentado pelo diabo. Jericó, repete. E numa dessas entradas e saídas de Jesus e Jericó, tinha um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, que tinha os olhos vazados e estava sentado na beira do caminho. E o texto fala sobre isso. Versículo 47 diz assim: ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O projeto dele é simples, mas difícil. Quem já ouviu falar que um cego tivesse os seus olhos recuperados? Na Bíblia nós vemos alguns casos, mas quem já ouviu falar de um cego que não tinha olhos? Ele não tinha globo ocular, não tinha retina, foi vazado, era um buraco. Um buraco. Fosse hoje ele usar óculos escuros, tapar olho, não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Mas o projeto dele, o sonho dele era recuperar a visão. Qual era o sonho de Bartimeu? Qual era o sonho de Raabe? Já esqueceu? Qual era o sonho de Ilhéu? Reconstruir Jericó. Pergunta para quem está do seu lado: qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? Quantos vieram aqui hoje? Levanta a mão assim para eu ver. Entregaram o dízimo, oferta ou primícia. Deixa eu ver. Qual foi o projeto que você colocou junto com a sua oferta, com a sua primícia ou com o seu dízimo? Sabe, às vezes nós não temos de Deus porque a gente não pede. A gente não acredita que Deus é bom para conceder aquilo que a gente pede. E Deus, ele é bom para conceder aquilo que você pede. Eu já mostrei para vocês aqui. Eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal. Eu não quero causar dano, eu quero fazer vocês prosperarem. Eu quero dar para vocês esperança e um futuro. Tem algum crente aqui? Vira para o seu lado e pergunta: você é crente? Pergunta para outra pessoa: você é crente? Mas é crente mesmo? Por que alguém chama uma pessoa de crente? Porque essa pessoa... Qual o seu projeto? O que você apresenta para Deus? Pois eu quero dizer que nessa noite Deus vai levantar um projeto no seu coração, e mesmo que você não tenha nenhum, você vai voltar a sonhar, vai se alegrar no Senhor, e Ele vai conduzir você a uma vitória extraordinária, porque os céus de Deus estão abertos sobre a sua vida. Quem crê nessa verdade diz um amém bem forte. Diga: eu creio. Mas ainda assim precisa ter Quer ver um exemplo? Dudu, abaixa essa máscara e diz qual era o seu projeto. E você tem uma padaria, tinha dinheiro. Às vezes nós limitamos Deus nos nossos projetos por causa das nossas limitações. E nos esquecemos que Deus não tem, para Deus não há limites, não há impossíveis. Apresenta para Deus um projeto. O projeto Bartimeu, vamos continuar. Ele começou a gritar, ele estava disposto a pagar o preço. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas cada vez que alguém dizia: desiste disso, não tem jeito, não adianta, não vai mudar a sua história, isso não vai mudar a sua vida, você não vai conseguir essa padaria, você não vai conseguir o seu sonho, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir ser curado, desiste desse negócio. Quanto mais diziam isso para ele, mais ele gritava. Quanto mais alguém dizia não dá, mais ele. Quando alguém dizia você não vai conseguir, mais ele. Quando alguém dizia desiste, ele. E quando alguém diz isso para você, você faz o quê? Aceita? Por que não tem? Porque aceita. Se você aceita, Deus nos criou com livre-arbítrio. Deus não te obriga nem a ir para o céu. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Mas se quiser. Deus quer te abençoar. Na verdade, você já é abençoado. Agora que ela chegou para dizer amém, aquele amém forte. Ela não sabe de nada, né?
Ele lá sabe de nada, inocente. A gente aceita que o casamento está acabando, por exemplo, aceita que a empresa está falindo, que a porta está fechando. Uma porta só fecha quando Deus tem uma outra maior para abrir para você. Qual é a última porta que pode se fechar para a vida de uma pessoa? A morte. A porta se fecha para essa vida, mas já parou para pensar o tamanho do portão que abre para você quando isso acontece? É o portão do céu que abre para você. Não existe derrota para aqueles que creem no Senhor Jesus. Tem alguém aqui? Então alguém dizia: Bartimeu, sai fora, Bartimeu, já era. E ele gritava mais alto e mais alto, e gritou até Jesus ouvir. Versículo 49 diz assim: Jesus parou e disse: chame o cego. Jesus chamou ele de quê? Cego. Olha só como é interessante, hein? Eu não vou aprofundar no texto porque não dá tempo. Chamaram então o cego dizendo: coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. A mesma pessoa que tinha dito para ele assim: desiste, agora porque Jesus falou, está dizendo: levanta, coragem, vamos lá, eu vou te levar lá. Vem lá, aqui, eu trouxe ele para você. Traíra. É traíra, Léo? A trairagem só, né? Mas eu quero dizer para você, depois vocês perguntam para o pastor Léo, o pastor Jefinho, o que significa traíra. Mas eu quero dizer para você que todos os traíras da sua vida vão viver para ver você receber o projeto e ver o milagre acontecer na sua vida. Tem alguém aqui que crê nisso? Dá um aplauso a Jesus. Eita Deus. E atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. E Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu te faça? E o cego respondeu: qual era o projeto dele? Voltar a... Qual é o seu projeto? Sabe, é muito importante a gente ter um projeto. Tem uma característica interessante, eu vou parar o texto aqui. Às vezes, preste atenção, olha para mim. Às vezes é uma bênção a gente ser cego. Bartimeu, ele não tinha a menor noção do que ele estava pedindo, do tamanho do milagre. Ele não podia olhar no espelho e ver 2 buracos no rosto. Ele não tinha a menor noção do tamanho do milagre, do tamanho do projeto que ele queria. E às vezes nós somos impedidos de conquistar porque a gente vê. A gente olha para o tamanho do projeto, olha para o tamanho do desafio, olha para o tamanho do gigante e não acredita que Deus é capaz de nos dar. Começa a faculdade com disposição de enfrentar o gigante daqueles anos, com a disposição de pagar o preço e conseguir pagar a faculdade, ou já pagou o preço e passou para uma faculdade pública, e começa com disposição, mas quando começa a olhar para os lados, para os problemas, para as dificuldades e para as circunstâncias, desiste. Mas o cego não desiste. Ele não está vendo dificuldade. Ele não está olhando para as circunstâncias. A única coisa que ele pode olhar é para a fé que ele tem em Jesus. Ele não olha as circunstâncias. Quando nós não olhamos para as circunstâncias e olhamos para a fé que nós temos em Jesus, o milagre, o projeto se estabelece, porque nós não vamos impedi-lo de acontecer com a nossa incredulidade, com a falta de atitude, com a falta de fé, com a falta de ação. Um dia, é brincadeira, tá? Um dia, a minha mulher olhou para mim e pensou assim: eu vou conquistar aquele rapaz, ele é o melhor que existe. Sempre achei que eu era o melhor que existia. Acho aqui. Sempre achei. Mas ela não desistiu diante do tamanho da dificuldade. Tinha fila, tinha disputa. Ela não desistiu. Ela pagou o preço. E ela conseguiu.
ela é uma grande vitoriosa no Senhor Jesus. Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida dela. Será que eu botei fogo ou apaguei o fogo? Conheço a minha terra, gosta de um desafio. Você gosta de um desafio? Ou cede para qualquer dificuldade? Às vezes você está enxergando demais. Às vezes você está procurando conhecimento humano demais e procurando pouco conhecimento da parte de Deus. Se Deus diz faz, faz. Deus não é aquele que chegou diante das trevas dessa terra, desse mundo caído, porque Satanás habitava nele, e disse assim: está aqui escuro pra caramba. Quando Deus olha para trevas, Ele diz haja. Quando Ele olha para uma tempestade, Ele diz acalma-te, aquieta-te. Quando Ele olha para um cego que não tinha olho, Ele diz: então vê, seja feito conforme a tua fé. Então volte a ver, olho, volte a existir. E na mesma hora, nasceu o globo ocular, nasceu retina, nasceu a íris, a inervação se juntou e ele voltou a enxergar e começou a seguir Jesus. Tem umas coisas que a gente lê na Bíblia e não acredita, né? Tem um amigo, pastor Jorge, a gente chamava ele de Jorginho, ele chama ainda, Jorge Filho, e porque ele tinha o Jorge pai, né? Mas o Jorge pai morreu, agora é só o Jorge. Ele é aqui da Renascer, daí lá, e havia chamado o apóstolo Wagner. E ele está me contando uma vez que estava num congresso, tipo esse que vocês foram lá, que eu não lembro o nome, e começou a mover de cura, e de repente o pastor que estava lá na frente: tem alguém aqui que é amputado, mas o membro amputado vai voltar a crescer. E ele disse que estava sentado perto de uma mulher, e ele disse que nunca esqueceu daquilo. Ela tinha uma saia daquele modelo peruano, que na época era moda, e ela cruzou as pernas assim. Mas quando cruzou as pernas assim, ela não tinha perna do meio da canela para baixo. E ele disse assim: Fernando, eu não conseguia assistir o culto, eu só conseguia olhar para a perna que não existia. Só conseguia olhar para a perna que não existia. E quando ele começou a orar lá na frente, eu não lembro quem era, não sei se era Maurício Celulo, que morreu agora há pouco, não sei, pregador internacional. E quando ele começou a orar, foi lá em São Paulo, e daqui a pouco aquela mulher começou a gritar e caiu no chão, e a perna começou. Ele falou assim: se eu não tivesse visto, eu não acreditava. E ela saiu dali andando. Qual o seu projeto? Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite: Deus tem um projeto no coração para você. E agora eu quero liberar uma palavra. Levanta a sua mão. Eu estou indo para o final. Em nome do Senhor Jesus, Espírito de vida, Espírito que revela a verdade, coloca projetos na vida daqueles que não têm projeto. Faz eles sonharem agora, e faz eles sonharem até o final do culto. Porque eu estou dizendo, e vou liberar uma palavra no final do culto, eu vou chamar aqui na frente aqueles que receberam um projeto de Deus entre agora e o final dessa palavra, e vão vir aqui na frente para eu orar, e vocês vão ver o projeto de Deus ser concluído na vida de vocês. Posso ouvir um amém? Deus mandou dizer mais uma coisa: pessoas que estão aqui com problemas de estômago, que fazem tratamento, que têm dificuldade, gastrite, úlcera, queimação, refluxo, sei lá, essas coisas. Até o final do culto você vai receber a cura do Senhor aí na sua vida. Eu não sei quais são as pessoas, mas no final do culto se apresenta aqui, quando eu chamar à frente. Posso ouvir um amém? Qual o seu projeto? Qual o seu projeto? Tem um projeto? Existe projeto? O último que eu queria falar é o projeto Zaqueu. Projeto?
Eu não vou ler o texto todo, vocês conhecem muito bem. O projeto Zaqueu era o projeto mais simples de acontecer, porque era um projeto que só dependia dele. Qual era o projeto de Zaqueu? O que ele queria? Hein? Gente, é Lucas 19. O que Zaqueu queria? Ver. Ele era cego? Não. O que ele queria? E o que podia impedir ele de ver Jesus? Só o tamanho dele, era baixinho, né? E ele ajudou, ele resolveu o problema. Eu vou subir na figueira. Tem a figueira lá até hoje, dizem que é aquela figueira, né? Ela é mais grossa que uns 4 ou 5 de mim, assim, diz que tem mais de 2.000 anos. Sei lá se é caô de guia, né? Mas ele subiu na figueira para ver Jesus. Fácil, muito fácil. Só dependia dele passar uma vergonha. Um mico, né? Ele era um cara que ninguém gostava dele, abaixinho lá em cima da árvore. Olha lá o cara que rouba a gente, que cobra imposto, que separa uma grana. Olha lá o cara da receita, que fica tirando dinheiro da gente, blá, 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 aquela coisa toda. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você conhece a história e sabe que quando Jesus passou embaixo daquela árvore, ele parou e olhou para cima. E ele chamou Zaqueu pelo nome. Quantas vezes ele tinha visto Zaqueu na vida? Na ótica de Zaqueu, nenhuma. Mas Jesus conhece você, não é na sua ótica. Sabe, quando você tem um projeto, Jesus para ouvir o seu projeto. Ele parou ali embaixo, olhou para cima e disse: Zaqueu. Se fosse você, caía da árvore, né? Jefinho! Blum, Jefinho lá no chão. Como é que ele sabe o meu nome? Existe um projeto, existe um processo de Deus em andamento na sua vida, assim como existia com Zaqueu. Zaqueu, ele foi surpreendido, Zaqueu, ele foi surpreendido com a boa mão de Deus. Então, Jesus, quando passou embaixo daquela árvore, ele chamou Zaqueu pelo nome. Eu quero dizer que Jesus também te chama pelo teu nome. Ele te conhece, ele conhece o seu coração, ele conhece a sua luta, ele conhece a sua força ou a sua pequena força. E não é só isso. Ele olha, fala o nome, ele conhece você, e ele diz assim: desce depressa. Diga assim, ele chama para perto dele. Desce depressa. Não é só conhecer você e a sua crise e a sua luta, ele te chama para perto dele. E para te surpreender mais ainda, ele diz: hoje eu quero ir na sua casa. Jesus está preocupado não apenas na sua vida, mas Ele está preocupado também em entrar na sua casa. Hoje eu quero ir na sua casa. Projeto Zaqueu, ele desceu dali feliz da vida. Não sei se o casamento dele acabou, porque ele levou uma multidão para almoçar sem avisar a esposa. E isso costuma dar ruim. Mas ele não estava nem aí. Ele tinha alegria de receber Jesus. Ele descobriu que Jesus conhecia ele. Ele descobriu que Jesus chamava ele pelo nome. Ele descobriu que, ao contrário daquela multidão que queria ver ele longe, Jesus queria ver ele perto. E mais ainda, ao contrário daquela multidão que não passava nem na frente da casa dele, a não ser se fosse para atacar uma pedra, Jesus resolveu ir lá. Quando você acha que Zaqueu recebeu uma última visita na casa dele de algum judeu, ninguém ia lá, mas Jesus foi. Eu quero dizer que Jesus vai aonde você está. Aonde você está, Jesus vai. E não importa que ninguém vá, que ninguém confie, que ninguém acredite, que ninguém entre, Jesus entra lá. E Ele quer estabelecer um tempo, um projeto novo sobre a sua vida. E eu declaro isso sobre você, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus quer te surpreender, Deus quer surpreender você, Deus quer surpreender você com muito mais, com algo mais extraordinário do que aquilo que você chegou até mesmo a pensar. Mas a sua fé, diga, a minha fé precisa me levar a uma atitude de fé. Uma atitude de fé que é construir, lançar mão no alicerce e começar a construir a cidade. Uma atitude que dizia assim: olha, eu posso ser uma prostituta, mas eu quero fazer parte dessa família, desse povo. Ou uma atitude como um cego que não tinha nem os olhos mais. O que você quer? Eu quero ver. Uma atitude como a de Zaqueu, que só esperava conseguir olhar Jesus de longe, mas descobriu que Jesus quer olhar para ele de perto.
Qual o projeto que você tem que apresentar ao Senhor? Na época de céus abertos, eu preciso apresentar a Deus alguma coisa, eu preciso declarar diante de Deus alguma coisa, eu preciso incendiar na presença do Senhor se eu quero o ministério, eu preciso da glória de Deus se eu quero o ministério, eu preciso de atitude de fé se eu quero empreender, eu preciso de atitude de fé se eu quero restaurar a minha família, eu preciso de atitude de fé se eu quero entrar numa faculdade e concluir os meus estudos, eu preciso de uma atitude de fé, porque a porta de Deus já está aberta para cada um de nós. Quantos acreditam aqui que tem portas abertas, céus abertos sobre você? Repita: céus abertos sobre a minha vida. Novamente, diga bem forte. Só para aqueles que creem, fiquem em pé comigo agora em nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada irmão, cada irmã nessa noite aqui, que os céus de Deus já estão abertos sobre a vida de cada um deles, mas que os projetos nasçam, que os projetos cresçam, que o projeto da cura da enfermidade, que o projeto da restauração da família, do filho voltar, da esposa e do esposo se unirem novamente, da prosperidade daquele negócio, que o projeto daquela célula se multiplicar, o projeto daquele ministério acontecer, o projeto daquela igreja abrir as portas, o projeto de eu ser levantado como pastor, como obreiro na casa do Senhor, o projeto que o Senhor quer colocar no seu coração, ou aquele projeto que está esquecido na sua vida. Hoje é o dia desse projeto ser ativado. Ativa, Senhor, projetos, ativa sonhos nessa noite, céus abertos para aqueles que têm sonhos, aqueles que têm algo para declarar, aqueles que não desanimam diante do grito da multidão, dizendo que não vai conseguir, que não vai estabelecer, que não vai chegar lá, mas assim como Bartimeu creu e continuou, persistiu e insistiu, assim nós insistimos também. E que dessa graça e dessa glória hajam derramar nessa noite, que os céus abertos de Deus estabeleçam projetos hoje, projetos de transformação e de mudança. Não há impossíveis para o Senhor. Tem alguém que crê comigo?